e leia a Bíblia como uma carta de amor. Eu creio que nessa sala aqui, todos já devem ter se apaixonado uma vez na vida, pelo menos. E espero que você tenha até se casado com a pessoa a quem você se apaixonou. Eu me casei aos 21 anos, né? E naquela época eu e a Rose já tínhamos planos de vir para o Japão, já tínhamos essa intenção. E o consulado ele exigia que ficássemos um ano casado, né? Por causa de não ser descendente. Eu não sei se você percebeu, mas eu não sou descendente. É que não dá para perceber. Tá? Mas o consulado exigiu que ficássemos um ano casado para depois me dar visto. Ok, vamos esperar. Só que naquela ocasião, os familiares da Rose estavam aqui, o irmão dela, e ele estava pensando em voltar para o Brasil. Então achamos interessante que chegássemos aqui com alguém conhecido, né, numa terra distante, sem saber falar, sem conhecer ninguém. Era um pouco preocupante. A gente era muito novo, né? E então decidimos que a Rose viria 6 meses à frente. E eu fiquei 6 meses esperando lá no Brasil, quase me acabei, né? Sofri muito. Ela não, ela se divertiu bastante aqui, né? Foi bastante chimamura. Foi terrível para os dois, mas foram 6 meses de espera. E naquela época a internet ela ainda não era tão assim evoluída, não eram todas as pessoas que tinham acesso, não dava para ficar conversando por webcam e as coisas não eram como é hoje. Então a gente tinha que se relacionar muito por cartas. E sempre mandava carta para a Rose também me mandava cartas e as cartas chegavam e eu ficava até ansioso esperando as cartas, demorava de 15 a 20 dias às vezes para chegar e eu ficava esperando aquelas cartas ali. E a carta chegava. Como você acha que era a minha reação quando a carta chegava? Você acha que eu pegava a carta assim, mais uma carta da Rose, jogava ela num canto, depois eu leio quando der tempo? Você acha que eu abria a carta, lia um trecho da carta, querido Glauber, depois eu leio o resto? Você acha que é assim que eu me comportava diante da carta dela? É claro que não. Eu, como um leão desesperado, dava um tapa na orelha do carteiro, pegava, dá minha carta aqui logo, já abria aquela carta, já lia, e lia inúmeras e inúmeras vezes aquela carta. Na época eu era enfermeiro particular, então tinha muito tempo, né? Eu ficava a maior parte do tempo sentado, tinha tempo para ler, então eu levava as cartas, tinha uma caixa de carta que tem guardado até hoje, e eu ficava lendo as cartas antigas, as cartas novas. Por que que eu tinha esse relacionamento com essas cartas? Por que eu tinha essa admiração com essas cartas? Pelo simples fato de que ela foi escrita partindo do punho da pessoa que eu mais amo. Ganhei um ponto com a minha mulher lá no fundo. Ela veio dos punhos da pessoa que eu mais admiro na face da terra. Então, por causa disso, meu respeito com aquelas cartas, meu desejo, meu anseio de ler aquelas cartas e ler repetidas vezes, eu até podia citar de cor trechos da carta de tanto que eu lia. Era uma forma de matar a saudade, vocês sabem como é que funciona, quem já se relacionou por carta sabe como é que a coisa funciona. Então, a maneira como nós nos relacionamos com a palavra de Deus diz respeito à maneira como nós enxergamos Deus. A maneira como nós olhamos Deus. Se você realmente ama Deus, é fato que você vai amar, admirar a palavra dele, lendo como se ela fosse uma carta de amor. De certa forma, a Bíblia é uma carta que Deus enviou para que você aprendesse sobre ele, para que você aprendesse diretrizes a ponto de você ser conformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu quero ler aqui na página 72 do livro, se você tem, pode me acompanhar. Se você não tem importância, não precisa, só preste atenção no que eu vou ler aqui. Logo que o livro de Mortimer, aquele livro que eu indiquei, tá? Que apareceu agora há pouco ali, foi lançado, o seu anúncio no jornal. Puxa, calma aí. Horta. Graça. Tá? Então, logo que aquele livro do Mortimer Adler foi lançado, o seu anúncio no jornal de New York Times dizia: como ler uma carta de amor. Aí tinha uma foto que mostrava um adolescente confuso lendo cuidadosamente uma carta com a seguinte cópia na página. Este jovem acaba de receber a sua primeira carta de amor. Ele poderá ter lido 3 ou 4 vezes, mas está apenas começando.
Lê-la de maneira tão precisa quanto ele quer requereria vários dicionários e uns bons dias de trabalho pesado com alguns experts em etimologia e filologia. Entretanto, ele vai passar bem sem isso. Ele irá ponderar sobre as exatas graduação do significado de cada palavra e de cada vírgula. Por exemplo, ela iniciou a carta, querido John. Pergunta-se a si mesmo, uau, qual o exato significado dessas palavras? Será que ela teria se abstido de dizer queridíssimo John por ser retraída? Meu caro talvez teria soado formal demais? Ora, talvez ela dissesse o querido fulano para qualquer pessoa. Então, uma ruga de preocupação agora aparece em seu rosto, mas desaparece tão logo que começa a pensar na primeira frase. E diz assim, certamente ela não teria escrito aquilo a qualquer um. Assim, ele traça o seu caminho pela carta e no momento flutuando jubilosamente numa nuvem, no seguinte, miseravelmente em apuros. Causa mil dúvidas em sua mente, ele poderia até citar de cor os trechos que ele leu. Na verdade, ele irá o fazer pela semana a seguir. Então, o anúncio conclui. Se as pessoas lessem livros com 1/5 da mesma concentração, seríamos uma raça de gigantes mentais. Ou seja, se nós lêssemos a Bíblia com a mesma concentração, nós seríamos gigantes espirituais. Então leia a Bíblia como uma carta de amor. Pense nisso, Deus queria se comunicar com você hoje, e ele escreveu isso num livro. Agora eu quero dar um teste de leitura.